Pois hoje vamos conversar com um professor, um executivo de emissoras de televisão, mas hoje ele é repórter investigativo da TV Record Guaíba, uma emissora da Rede Record em Porto Alegre. É responsável pela produção de conteúdos especiais de telejornalismo da emissora. Ele tem uma consultoria, a Ricardo Azeredo Media Training, especializada em media training, palestras sobre comunicação, produção de conteúdo institucionais e campanhas políticas. Aí é que está agora. Ele tem mais de 40 anos de jornalismo e, só para terem uma noção de quem é o Ricardo, ele é um dos mais premiados jornalistas de televisão do Estado. Aí se perguntar para ele assim, onde tu já trabalhou na TV? Aí fala uma emissora, em qual TV tu já trabalhou? Aí tu fala uma emissora e ele vai dizer assim, ele trabalhou em todas. Então tá, como eu já disse, o papo de hoje é com meu amigo Ricardo Azeredo e que nós vamos ter uma aula de telejornalismo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Fred? Prazer estar aqui contigo, aqui uma honra poder dividir esse espaço aí. Me sinto, né, realmente muito bem aqui, batendo esse papo contigo. Nós que nos conhecemos há tanto tempo, eu sei da relevância do trabalho que tu faz aí. É um grande prazer. Vamos lá. Pois é, rapaz. Eu me lembro de uma das últimas matérias que eu vi tua foi sobre o Rio, sobre o Guaíba, né? Essa não é limpeza que se diz, né? É A assoreamento, dragagem. a dragagem do Guaíba. Quer dizer, isso não sai do papel, né? A gente insistiu muito nesse assunto, né? Porque depois daquela tragédia que nós vivemos, né, em 24, com aquela enchente monstruosa, esse é um assunto que acabou vindo à tona, né, sem trocadilho, porque a primeira coisa que se discutia era exatamente, pô, isso não teria acontecido com tamanha intensidade se ao longo das últimas décadas, né, viesse sendo feito o trabalho que em outras décadas se fazia com órgãos públicos, como o DEPREC, né, que tinha um trabalho rotineiro de manter, né, a profundidade dos canais de navegação. Né? Então, isso lá no início dos anos 2000, uma ação movida por uma ONG obscura lá, acionou o Ministério Público, que, por sua vez, proibiu o trabalho de extração, a mineração de areia, né, no estuário do Guaíba. Porque uma coisa, a dragagem tem a ver com a extração, porque ao fazer a extração da areia para uso na construção civil, ao mesmo tempo é feita a própria dragagem, né? Porque Claro, ela claro, essa areia é tirada ali e tal e vai dragando ao mesmo tempo, né? claro. Então esse trabalho foi proibido, virou uma ação, parece aquela, parece a ação das fake news, o inquérito do fim do mundo, nunca mais acabou, está até hoje isso em curso, né? A proibição permanece, o Estado tenta reverter isso, né? Mas ainda a proibição da extração ela continua proibida pelo judiciário. Enfim, e no entanto o assunto continua aí à baila, né? Então muitos especialistas me disseram que, de fato, se tivesse sido feito esse trabalho de manter, né, uma profundidade constante dos canais, né, a canalização da água rumo em direção à saída natural, que seria a Lagoa dos Patos e logo adiante o mar, para o Rio Grande, ela teria sido feita sem que houvesse esse acúmulo monstro que gerou toda essa enchente em Porto Alegre, na região metropolitana. Né? Essa é a tese de muita gente. Uma tese Agora, com a qual, embora eu não seja especialista, eu concordo. eu vou te dizer uma coisa, eu ouvi muita gente, inclusive uma secretária do Estado, dizendo que dragagem não é assim que vai se fazer, não. E ouvi muita gente falando, professores da URGS, falando que são contra a dragagem. Pô, mas então sempre foi feito errado. Então Porto Alegre já estaria embaixo d'água, né? Se nunca fosse feito dragagem, né? E Pois aquelas é um empresas assunto político. tinha uma empresa do lado da outra ali, né? Do lado, lógico, do lado do Rio da Castelo Branco ali era cheio de empresas, agora não tem mais nenhuma. Sim, E as empresas de extração de eles areia. naturalmente eles limpavam o rio, né? O Guaíba, né? Exatamente. E depois houve muita discussão por conta da destruição na área do Jacuí, porque essas empresas proibidas de trabalhar no Guaíba foram todas para o Jacuí. Né? Então, Uhum. realmente, ali no Jacuí, Ah, o é. estrago é grande, embora a extração, ela depois de várias ações judiciais ao longo dos anos 2000, muitas empresas foram fechadas, multadas e tal, e as que permaneceram tiveram que passar a trabalhar com uma série
de regras, né, como zoneamento, ou seja, controle por satélite. Os próprios barcos foram obrigados a ter um sistema em que, via satélite, se observava que, ó, tu saiu do lugar onde podia minerar, daí o barco automaticamente desligava, né? Mas também há denúncias de que os caras encontraram uma mutreta para também desligar esse localizador e tal, enfim, né? É parte de uma discussão interminável. O fato é que a gente tem, e agora está de fato acontecendo a dragagem dos canais, né? Depois daquela coisa toda e tal, o Estado conseguiu iniciar, abriu aí uma, não foi nem licitação, fez por obra, por contratação emergencial, empresas para fazer a dragagem do canal, até porque a gente teve, né, navios trancados ali na boca do canal de Itapuã no ano passado. E isso causa um Claro. problema logístico para o Estado gigantesco, né? Então começou a se fazer essa dragagem. Só que, como não é permitida a extração da areia, tão somente a dragagem, o que acontece? As máquinas vão dragando, vão tirando a areia do canal, só que em vez de tirar essa areia para um lugar onde ela possa ser aproveitada, ela é jogada para o lado. Ela continua no leito na bacia. E os cientistas dizem, os especialistas, que o que acontece? Essa areia permanecendo ali, o movimento natural da água, das correntezas, do vento, joga ela para dentro do canal de Tudo. novo. Né? Então, é uma coisa que daqui a mais algum tempo tem que contratar de novo, e assim vai. É uma história complicadíssima. Eu vou te dizer uma coisa, esse raio dessa partidarização, ela está até nisso, né? Tu vê direitinho assim as pessoas que são contra e que são a favor da dragagem. Mas Sim, assim tem sim. tudo, né? Em qualquer coisa que tu vai fazer, até num É, passeio que tu vai fazer, tem o raio da partidarização. Isso aí tu vê também exatamente. nas TVs, né? E nas rádios, principalmente. Nas rádios e nas TVs, principalmente. O jornal não é tanto, porque o jornal, hoje em dia, a gente não tem mais todo esse poder, né? A exceção, eu acho que são os sites e blogs, que, por exemplo, o meu, quem vai me ler sabe que eu sou antipetista, né? Então, o meu ponto de vista está ali. Quer dizer, quem não quer, quem é petista não vai, em tese, não me lê. Ou me lê para me sacanear, né? É isso também. E Porque aqui te no pergunto, Brasil. eu te Pode, pergunto pode como é perguntar, que desculpa. tu vê essa partidarização nas TVs e rádios hoje. Pois então, é uma coisa bastante complexa, né? Eu, como tu disseste lá no começo, eu tenho 40 e poucos anos de jornalismo e eu nunca vivi uma situação como a gente está vivendo hoje, né? Em que a gente tem esse. A gente vive um outro Brasil hoje. Né? A gente vive um Brasil que tem uma situação institucional, né, bastante diferente. A gente tem essa interferência do judiciário em toda a vida do país, como jamais na história do país isso aconteceu, pelo menos que eu me lembre, né? Claro. E pelo que eu vivi, pelo que eu li de tempos passados, eu não me lembro de ter acontecido uma situação como essa, né? Então isso cria um ambiente de policiamento, de autopoliciamento absurdo. Né? É claro que é todo jogo de interesses, as grandes empresas de comunicação têm lá suas tendências, não é nem uma questão de partidarização, é uma questão de sobrevivência, né? Porque esse é um ambiente hoje também muito Ah, poluído por outras tendências de comunicação que ferem de morte os veículos tradicionais. Estou falando, claro, da internet e de tudo que veio junto com ela. Então, as empresas, as grandes principalmente, estão tendo que se reinventar todo santo dia. Né? Então, nesse ambiente, quando tu tem ainda essa contaminação política turbinada por essa interferência do judiciário, cria um ambiente de medo muito grande. Né? Então, aí as empresas, cada um vai para o seu lado, quer saber, para mim é mais interessante ficar nesse muro aqui, que desse muro aqui eu consigo me manter melhor. É bastante complicado que para nós jornalistas, como tu sabe muito bem, né, a gente tem que entender esse jogo e descobrir uma maneira de se portar de forma que consiga se manter minimamente, né, um trabalho ético, jornalístico, né, que mantenha a honestidade intelectual e jornalística para poder produzir conteúdo que realmente tenha consistência e verdade. Né? Então, esse é um exercício diário, como eu acho que eu nunca vivi. Né? Em toda a minha carreira profissional, eu nunca vi uma situação como a que a gente vive hoje. pois é, e tu vê, o troço é tão absurdo que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai ao Rio de Janeiro para interrogar o governador sobre uma operação que coube à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu É, nunca ia se imaginar um absurdo desses, né? E eu agora
hoje eu fiquei sabendo que o ministro esse, que é o Careca, ele, ele vai investigar o governo do Rio de, vai mandar investigar o governo do Rio de Janeiro para ver se ele tem envolvimento com as facções. Pô, o troço É, virou de cabeça para baixo, né? Totalmente. Né? não, e existe uma discussão hoje no Brasil que ela é uma discussão insana sobre o peso que os traficantes, que o crime organizado tem. Ainda se discute, né? Tá, uma coisa é essa discussão desse momento de transformar em enquadrar como terrorismo ou não. É uma coisa bastante polêmica, né? O Ah, primeiro impulso que a gente tem, é claro, é que não, eles têm que ser tratados como terroristas porque estão tocando terror no país. E de fato estão. Mas o que mais me chama a atenção nisso é a relativização de uma coisa que está escancarada na cara de todo mundo há é, tanto tempo. Ainda tem é, gente que diz, não, mas calma lá, isso aí é um contexto que é preciso analisar com veja bem, né? Não tem veja bem, não tem. A gente tem um país que é refém do crime organizado de uma maneira impressionante. Né? Não vou dizer que nós sejamos ainda, né, um narco-estado, mas eu acho que a gente está a caminho. Né? Porque a preponderância que esses caras têm é impressionante. Eu me valho aqui da experiência que eu tive quando da última intervenção federal, digamos, contra o crime organizado, que foi a Força de Pacificação, lá no Rio de Janeiro, em 2012, eu atuei eu fiz cobertura lá na época, um ano depois, né? Ainda faltava menos de um ano para terminar a vigência da Força de Pacificação, eu fui cobrir lá como é que estava o trabalho. E aí pude constatar o efeito que teve, né, a presença permanente, constante e dura das Forças Armadas dentro daquele território, Penha e Complexo do Alemão, que hoje está aí novamente conflagrado. Né? Então, naquela época, olha, assim, ó, eu circulei, eu fiquei 3 dias dentro de uma base do Exército, dormindo lá dentro e participando de patrulhas, quase sem dormir. Participei de patrulhas dentro de blindado, de patrulha de moto, de jipe, a pé. Varre eu e o meu colega cinegrafista Gilberto Trindade. Na época eu trabalhava na Bandeirantes, aqui em Porto Alegre. E nesses 3 dias eu pude ver de maneira muito clara como mudou a vida das pessoas. O comércio voltou a funcionar, os imóveis tiveram valorização de 300%, sabe? Todos os serviços voltaram a acontecer, coleta de lixo, entrega de água, tá? Toda aquela história dos gatonetes, aquilo tudo foi suprimido, as pessoas voltaram a respirar. Foi uma coisa impressionante, as escolas voltaram a ter horário normal, não tinha mais toque de recolher, mas a presença era ostensiva e permanente. pois é. Claro que isso era uma coisa que era momentânea, né? Não dá para ser assim o tempo todo. Mas hoje, na época, ninguém foi lá cobrar, né? Como está sendo feito agora. Oh, como assim vocês tomaram conta do lugar? Né? Não houve, claro, não houve a quantidade de mortes que houve nessa operação, né? Porque foi uma operação diferente. A Força de Pacificação foi lá, tomou. A gente lembra daquela imagem clássica, né? Dos traficantes fugindo por uma estradinha para outro morro, né? Enquanto Isso. os blindados subiam e tal. Né? Então, as forças foram lá, Exército, Marinha, Força Aérea, se estabeleceram e lá ficaram por 2 anos e alguma coisa. E nesse período, nossa, o Estado voltou para dentro daquela comunidade. Terminou aquele período, o que aconteceu? A Voltou tudo. polícia militar, que estava sob investigação, por tudo aquilo que a gente fala, né, a corrupção lá que tinha na época, voltou. O, a situação hoje é muito pior do que naquela época. As facções aumentaram, né? O CV se estabeleceu de uma maneira, né, como eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Né? PCC em São Paulo também, e mais essa quantidade maluca de facções que a gente tem pelo Brasil inteiro. Enfim, nós tivemos a prova de que dá para fazer. Claro que não é manter as Forças Armadas permanentemente, não. Tem que fazer ali, dar o sufoco e depois levar o Estado lá para dentro para que as pessoas não precisem da tutela do bandido. Ou seja, tem que estar lá a saúde, educação, trabalho, energia, enfim. Só que o Estado tem que ir lá para dentro. E como não foi, né, só deu uma passeada por 2 anos, depois foi embora, tendo o que deu. E agora a gente está vendo que se fez uma ação dessa que era, sim, necessária, era muito necessária, né? E agora, a primeira coisa que se discute é: ah, não, foi demais, foi pesado demais, bom, matou muito bandido, não podia ter matado tanto. É essa discussão que me apavora no Brasil de hoje. Tu sabe que eu vejo assim mais exatamente isso que está falando, mas eu acho que com agravante. Por exemplo, no Rio e em São Paulo, que são as duas principais capitais do crime, vamos dizer assim. No Rio, enquanto os pobres, né, estavam na favela, eles ficavam lá em cima, tu ficava lá debaixo da praia ali de Leblon, de Copacabana, olhando para cima, eles estavam tudo lá em cima, né? Não desciam, até que um dia eles começaram a descer, né?
Por quê? Por causa da maconha, da cocaína e seja lá do que for o resto. E em São Paulo, é aquela história da Cracolândia, né? Ah, coitado, eles são doentes, deixa eles ali no centro de São Paulo. O que eles fizeram? Eles não só tomaram conta do centro, vai a São Paulo, não sei se tu tem ido lá, mas tu anda em qualquer bairro de São Paulo, em qualquer parte dos jardins, tu vê aquelas levas de zumbis caminhando. Quer dizer, isso é por toda São Paulo. E por toda São Paulo, tu tem. Eu agora te falo, eu nunca tive medo de ir para lugar nenhum, mas eu tenho até medo de ir para São Paulo com aquele negócio de roubar celular, porque eu não ando de celular, mas aliança e corrente, não sei mais o que, né? Eles roubam de tudo. Quer dizer, isso aí está consolidado na sociedade. Os caras já chegam com o cara de moto, eles já estão dando aliança, estão dando celular e o cacete. E no Rio é a mesma coisa. No Rio, tu chega num lugar com pessoas estranhas, ou tu já vai tirando a tua roupa e dá para o cara, ou tu sai correndo, arriscando a levar um tiro. Quer dizer, uma coisa assim, a presença da polícia, não da polícia, seja lá do que for, da repressão, vamos dizer assim, ela não está mais presente em lugar nenhum dessas grandes cidades, a não ser em exceções, como foi agora no Rio. E que aconteceu aquilo ali, eu acho que morreu, até para te falar bem a verdade, pode ser um absurdo que eu esteja falando, mas eu acho que morreu pouca gente. Viu? Do morro, acho que teria Se essa, muito mais gente para morrer, né? Inclusive se o a chefe operação aquele, né? Não, com certeza. Se a operação continuasse, certamente sim. Porque assim, há muita dificuldade das pessoas avaliarem esse caso específico, porque a visão é tudo muito estereotipada. É aquela velha história. Até agora tem especialistas de De tudo tudo. quanto é tipo de É, especialistas, lá, nossa, dizendo os maiores absurdos. E eu acho que um dos maiores absurdos, por exemplo, é essa cobrança de, por exemplo, mas não deixaram o ambiente pronto para fazer perícia, para saber como é que o espaço. Como é que tu vai fazer um ambiente de perícia, que a gente sabe que é preciso manter um lugar preservado para que o pessoal possa fazer todo aquele trabalho de coleta de indícios, num campo de combate no meio do mato, no meio de uma área conflagrada, né, onde essa área ela não foi ocupada para que se pudesse ter a tranquilidade de poder posteriormente trabalhar ali. Não, foi feito um ataque, as polícias atacaram para poder frear aquele ímpeto daquela criminalidade toda, né? Lembrando que, né, a polícia entrou munida de mandados judiciais, ela não resolveu dar um susto lá, né? Foi uma operação planejada e com embasamento jurídico, tinha quase 70 mandados, né, de de busca, prisão, prisão. baseados em muitos indícios de um inquérito policial muito minucioso, com vídeos dos caras torturando, mandando mensagem, etc. Enfim, né? Só aquilo foi a operação em si, foi uma operação de guerra, sim, e foi uma operação, foi um ataque. Eles foram lá, teve aquele combate todo, aí depois que aconteceu, o combate arrefeceu, cumpriu-se boa parte da missão, retrai, porque tu não vai ficar lá parado, sentadinho, Claro. senão aquele combate continuaria. Aquilo teria que ser realimentado o tempo todo, manda reforço, e manda mais helicóptero, e não ia terminar nunca. Então, foi um ataque pontual. Agora, como é que tu imagina, aí a tropa toda retrai, volta pro quartel do BOP, pro quartel de onde quer que seja, tá? E deixa só os caras da perícia lá, com as suas maletinhas, suas É, câmeras, esperando, tá, agora vamos ficar aqui coletando pedaço de cartucho lá, e todo você vê em volta ali assistindo aquilo. É ridículo imaginar isso, né? é verdade. Pois é, rapaz. Olha, se a gente continuar conversando isso, nós vamos passar a noite aqui, né? Vamos. Vamos lá, vamos embora, vamos Me embora. diz, e vamos mudar um pouco de assunto então. Eu sei que a tua mulher a tua esposa é veterinária e vocês criam cachorros, né? Como é que é isso aí? Sai da TV e vai atender teus cães lá também, teus filhotes e cães. É verdade. Sim, a minha esposa trabalha com isso há 20 anos, né? Ela é criadora de cães de raça, já tem um dom para lidar com animais assim que eu fico impressionado, né? Então, claro, quando eu casei, ela já tinha esse trabalho, né? Faz 13 anos isso. Ela já vinha com esse trabalho já de longa data, já tinha seu plantel estabelecido, seu o canil bem organizado, uma quantidade enorme de clientes, e eu passei a viver. Sempre gostei de cachorro, mas nunca tinha vivido dessa forma, né? É uma coisa encantadora, né? Mas é um trabalho do cão, sabe? É um trabalho do cão, porque é 24 horas, não é? E não tem fim de semana. Né? A bicharada tá ali, requer atenção o tempo todo, tem que estar
controlando. E é diferente do que as pessoas pensam no olhar que elas têm do seu pet, né? Tu lidar com um plantel de criação é diferente. O comportamento dos animais não é aquele cachorrinho que está no teu colo, sentado no sofá, na sala. Tu tem uma Claro, quantidade maior de animais. Né? Então, tem uma outra dinâmica de trabalho e que é preciso controlar. Os bichos, quando estão em grupo, eles têm outros comportamentos, comportamento de matilha, né? Então, é preciso observar coisas que a natureza impõe. Né? Mesmo num confinamento e tal, um espaço adequado, com a quantos estrutura, são, hein? né? Hoje, quantos são? Hoje está bem menor, porque como ela está focando mais no trabalho do atendimento veterinário, né, para os clientes que Ah, tem, então está redimensionando o trabalho para poder viver, né, e poder realmente trabalhar. Porque a própria claro. veterinária, o trabalho veterinário dá uma demanda medonha, né? As pessoas hoje têm, isso é um outro lado da história, né? Porque o pet ele tem um papel na vida das pessoas que isso sim eu passei a ver de uma maneira surpreendente, que é o peso que os animaizinhos têm na vida das pessoas, a importância que ganharam. É uma coisa para um tratado sociológico mais aprofundado, e com certeza alguém ainda vai fazer. Mas essa preocupação que as pessoas têm com o bem-estar dos seus bichinhos gera uma ansiedade que não se vê com o filho, fazendo aqui Claro uma que é. brincadeira. É impressionante o papel que os animais adotaram. Então, os donos transferem essa ansiedade, né, para essa preocupação. Então, o veterinário é o primeiro a ter que ser chamado para qualquer coisa. Ah, Então, coitada da minha esposa, a Fernanda, está ligada o tempo todo. O celular não para, é impressionante. Que tem ainda, inclusive, essa condição de poder fazer hoje em dia muito tratamento e consulta online, né? As pessoas vão ligando, ó, o bichinho fez uma coisinha diferente, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, né? Ele tá com a cara meio assim, tá me olhando meio diferente, o que, que eu faço? Isso evidencia muito, né? O quanto as pessoas estão assim, o tempo todo ligadas no bem-estar dos seus bichos, né? Então, isso é muito bom, é claro que é muito bom, mas tem um outro lado também, que é um pouco claro. a ansiedade excessiva que isso gera nas pessoas, né? Sabe que eu tenho um amigo que ele tem cadela, três cadelas, e ele, para ir no médico, por exemplo, pagar uma consulta no médico, assim, é uma coisa, ele não mexe no dinheiro dele guardado nem a pau. Agora, quando uma das cadelas adoece, rapaz, ele vai para qualquer veterinário, ele compra qualquer remédio, completamente Exatamente. diferente do que ele faz com ele, né? Ele Exatamente. Isso eu ou com a vejo. própria esposa, né? É Eu impressionante vejo isso isso. todo dia. Eu vejo isso todo dia, né? O bicho não só ele passou a ter uma importância sobre vários aspectos, né? É a companhia, é a resposta que o bichinho dá em termos de carinho, de atenção, né? Que muitas vezes as pessoas não têm nos humanos, às vezes não têm nos próprios filhos, né? É verdade. Então, o bicho tem uma importância muito grande nas pessoas. E mais, tem um outro aspecto, né, da vida moderna, que é essa coisa muito presente, especialmente nos casais mais jovens, de tomarem a decisão tranquila, pensada, calculada, ó, não quero filho, quero pet, né? São os chamados pais de pet, como a gente diz hoje, né? Então isso é um comportamento atual que é muito presente e cada vez maior. Né? As pessoas conscientemente planejam suas vidas, né? Considerando-se, né? Pelo que algumas dizem, mas enfim, que a gente imagina, elas acham que ter filho é muito complicado, é muito caro, aquela coisa toda, o bichinho eu consigo administrar melhor, enfim, né? E isso é cada vez mais frequente. É cada vez mais frequente, né? As pessoas procuram a Fernanda já trazendo esse prontuário, dizendo: olha, a gente acabou de casar, ou a gente vai casar daqui a alguns dias, e nós já queremos ter o nosso filho, então a gente quer um cachorrinho assim, assado, já dá lá um perfil de tipo de animalzinho que querem ter, né? Então, e claro que em cima dessa expectativa, depositam toda a expectativa que pais depositam em filhos, né? É Claro, bem assim, é impressionante, né? é E bom para verdade. os bichos, né? Ah, sem dúvida. Ricardo, eu estava comentando hoje com o Gustavo, meu filho, que é muito difícil esse pessoal de televisão e de rádio escrever bem. Escrever no sentido de contar histórias, longas histórias, porque o tempo da televisão é curto, o tempo do rádio também é muito curto. Mas tem exceções, e grandes exceções, né? Eu me lembro bem, assim, o Reck, o Luiz Carlos Reck, é um cara que escreve muito bem, que é de rádio, né? E de televisão. O Mendels, que é o cara que pô, tem um texto maravilhoso. E eu cito um terceiro, para ficar nos três, só tu também, que é um baita contador de história. E tu tá devendo um livro solo faz bastante tempo já, né? Quando é que vai sair esse livro aí?
Olha, nem me fala, essa é a minha grande frustração, né? O livro tá pronto, eu já tenho até dois livros, tá? Tem até dois, tem história para dois, mas um tá pronto, pronto, né? Eu só não consegui viabilizar ainda por uma questão industrial, né? Porque é uma questão de custo mesmo, né? Já andei tentando fazer aí vaquinhas e buscar, encontrar alguns mecenas por aí, mas não tive muito sucesso, enfim, né? Mas ainda vai acontecer, eu prometo que ainda vai acontecer. Pro ano que vem, eu já cansei de dizer isso, que o ano que vem sai, o ano que vem sai. Mas eu acho que agora, para o ano que vem, sai sim, porque agora eu já estou adotando outras estratégias, né? Existem outras facilidades também, né? Que é a possibilidade de tu publicar o livro online, né? Existem outras técnicas que são. Ah, A gente que é da nossa cidade é um pouco mais resistente a para isso, que isso. é logo ter aquele monte de caixa com livro, fazer sessão de autógrafo com aquela pilha de livro e tal, 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 né? Mas essa modalidade de tu teres o livro, ele é comprado via internet, aí depois ele recebe fisicamente, né? É uma modalidade que permite com que tu administre financeiramente o processo industrial. Então é nisso que eu estou investindo agora, me planejando. Mas vai sair, vai E sair. É tem, o meu, é o meu filho que. e tem várias gráficas hoje que eles fazem em pequenas quantidades, né? Você pode Exato, fazer exato. 50 livros e 50, 50, É. 50. E depois do primeiro, o resto é bem mais barato para fazer. Não precisa fazer Não, 500 nem 1.000 livros de sem cara, né? dúvida. Sim, sim. Até recentemente eu estive conversando com o meu editor sobre isso. Ele me pergunta, e aí, como é que vai? Pois é, né? Aí ele sugeriu o seguinte: vamos fazer o seguinte: o livro hoje ele tem, da forma como ele está concebido, ele tem umas 70 histórias, umas mais longas, outras mais curtas e tal, que dá aí umas 360 páginas, mais ou menos, incluindo fotos, né? E a gente pensou, vamos fazer o seguinte: vamos diminuir pela metade isso, vamos publicar um livro de 150 Isso, páginas. E aí já fica uma reserva, daqui a pouco com esse tu consegue bancar o segundo, tá? claro. Então, é uma coisa que a gente estamos avançando as conversas nesse sentido e Tu vamos sabe lá. que eu tenho um amigo, Luiz Reni Marques, eu estive falando com ele essa semana, e ele me disse que ele vendeu muito, ele vende os livros, ele tem 3, 4 livros publicados, mas ele bota no Amazon também. E ele disse que Uhum. vende, assim, teve o último livro dele, ele vendeu 300 livros no Amazon. Agora, em Não compensação, é tem pouca outro coisa. amigo nosso aí que não vendeu nada. Tem isso também, né? Não tem uma lógica nessa venda do online aí, né? Mas, E na verdade tem que trabalhar com o teu marketing também, né? Tem que trabalhar pesado ah, nas redes sociais, né? Com o público que é o teu foco. Ó, pessoal, assim, assim, vai dando, né? Vai lançando os teasers da coisa toda, vai apresentando, vai criando a expectativa, vai passando o doce o melzinho na chupeta das pessoas, né? porque Enfim, faz parte. essa forma de fazer o físico e o online, eu acho que cola legal, né? Cola legal. E Funciona, tu pode fazer. essa venda antecipada aí também pode dar certo, né? Claro, claro, é exatamente nisso aí que eu estou tentando. Vai sair, vai sair. Tem que sair. Vai sair, porque merece. Tenho certeza que quando sair. E, enfim, Vai é sair, porque vai sair. só para complementar por que eu falo com tanto entusiasmo, que as histórias que eu conto ali são as histórias que não se conta mais. Entende? Que são Claro. histórias de bastidores, bastidores mesmo, né? Tanto é que o subtítulo tem o telejornalismo como você nunca viu. Porque ele conta, eu pego vários fatos históricos que eu tive a oportunidade de cobrir, né? Mas eu não conto o fato em si. O fato é apenas um pano de fundo. É todo o trabalho da imprensa, os perrengues que todo mundo passou, a dificuldade, as coisas pitorescas, as coisas dramáticas, as coisas bem-humoradas, enfim. Então, tudo isso traz para o grande público uma coisa que tu não encontra em qualquer lugar, né? Porque a maioria dos livros eles são ou biografias, né? E o meu livro não é uma biografia, não é para contar como eu sou o cara, é para contar como os meus colegas são os caras, Claro. né? Principalmente aqueles que não aparecem, né? O pessoal da graxa, como a gente chama, né? Cinegrafistas, fotógrafos, operadores, motoristas, produtores e tal, né? Enfim, são histórias que têm que ser contadas e pessoas que precisam ser lembradas. Nós estamos encerrando o nosso prazo. E eu te pergunto, aonde tu não trabalhou Ah, olha, e que gostaria de ter trabalhado? Pô, trabalhou em olha, tudo que é emissora aqui, né? Aqui do Sul e do é, Brasil, né? As grandes redes, né? das, do Brasil, indiretamente, né, quando eu trabalhei na RBS por 15 anos, 10 Da deles eu Globo, trabalhei né? no chamado Núcleo da Globo. Da Então, eu Globo. trabalhava para o Jornal Nacional, Fantástico, Globo Repórter. Então, estabelecia uma relação direta, né, com a Globo. Né? Com a Band foi a mesma coisa também, com o SBT num período mais curto também, e até mesmo na TV Pampa, quando eu trabalhei lá nos anos 80, na época da Rede Manchete. Ah, é Então, eu verdade. É. tive uma Noticiário, né? relação com as. Jornal da Pampa, né?
Jornal da O Pampa. Jornal Meridional. Meridional, Meridional, Jornal isso. Meridional. Foi uma experiência fantástica, né? E hoje, essas coisas do ciclo da vida, né? Eu volto a trabalhar no lugar onde eu comecei como repórter, que é a TV Guaíba. TV Que na Guaíba. época, quando eu comecei, estava nos estertores do Império Breno Caldas, né? Tava naquele período de transição para os novos donos, mas foi quando eu comecei. E hoje eu volto para a Record, né? Que está lá, hoje instalada no mesmo prédio já há 17 anos, né? Mais uma empresa também, que é a segunda rede do país, então também tem uma. Embora eu não faça mais trabalho de rede nacional, eu trabalho mais em reportagens regionais, né? Mas eventualmente tenho contato. Já tive que ir a São Paulo, aquela coisa toda. Então, tô aí. Mas onde eu não trabalhei, essas TVs mais recentes, né? Que provavelmente eu não trabalharei, são muitas TVs agora que são mais compartimentadas, né? TVs Claro. menores, né? Focadas na internet. Mas outras todas, passei o rodo. E a Media Training está parada, por enquanto? Tá parada porque o trabalho na Record me exige a dedicação exclusiva Claro, ali, né? Então eu exclusivo. preciso focar naquilo ali, né? Então o por fora que eu faço, na verdade, é mais trabalhar nos meus textos, né? Gosto de ficar publicando alguma coisa, alguma análise, alguma pensata nas redes sociais e tal. Mas o Media Training tá lá quietinho parado. Uma hora que eu precisar, né? Daqui a pouco, se eu um dia sair da Record e não trabalhar mais em veículo, quem sabe, né? Se bem que a aposentadoria está chegando, eu quero mais ficar tranquilo, meu amigo. Olha que eu já ralei muito nessa vida, está na hora de dar um refresco para mim. Cansou de andar de catamarã, não? A tua Não, ida cara, até não, Guaíba, não? Não? não cansei. Eu passei aí de carro, né? Eu fiquei Ah, tu a tem maior de parte do carro. tempo de um ano e pouco para cá eu estou indo de carro por uma questão de administração do tempo. Mas o catamarã é uma maravilha. Cara. Eu recomendo, foi uma grande coisa. É um passeio maravilhoso, vai, muito prático, muito prático. Adoro catamarã, adoro navegar. Rapaz, eu adorei conversar contigo. Eu acho que todo mundo vai gostar também de saber as tuas opiniões e a tua vida como anda. Muito legal conversar. Te agradeço essa tua gentileza de nos atender aqui. Eu que agradeço, é sempre uma honra, é sempre muito bom conversar contigo. E esse tipo de papo, olha, é muito bom. Estou sempre à disposição, conta comigo. Falou, Ricardo. Um abração para ti. Um abração, boa noite para Tchau. todo mundo aí, para a família toda.